Boa noite, tudo bem? Antônio, Aline, me ouvem? Boa noite. Boa noite, professor. Beleza, tudo certo. Bem, eu vou começar, eu não sei se o povo ainda está no clima da semana passada, está tudo muito tranquilo, mas eu preciso começar que a nossa matéria é uma matéria longa e não é nem meu objetivo e nem minha... Não sou ousado a esse ponto de chegar e falar que eu vou esgotar a matéria de direito eleitoral com vocês dentro dessa quantidade que a gente tem de aula, né? Então, eu não posso perder nenhum minuto dessa disciplina, então eu já vou começar aqui. Deixa eu só me organizar. Vou apresentar o slide. Bem, porque na aula passada nós falávamos sobre a elegibilidade, né? A elegibilidade, vocês bem sabem, é aquela possibilidade daquele sujeito, cidadão, de ser votado, né? Se tornar um sujeito passivo dentro das eleições. É nítido que ele precisa estar ali dentro do pedido de registro de candidatura, né, que geralmente é feito hoje dentro de um sistema virtual que chama Candex. Ele precisa cumprir ali uma série de requisitos, enfim, relacionado à nacionalidade, em relação à idade, em relação a uma série de exigências que nós estudávamos, né, na nossa aula passada. Mas, além disso, aqueles requisitos, que são requisitos bem simples, eles não são os únicos requisitos que podem podem trazer uma impossibilidade, vamos dizer assim, desse cidadão se tornar um sujeito passivo dentro das eleições, ou seja, receber votos, né? A ideia da passividade é exatamente essa possibilidade do cidadão de receber votos, né? Então, a elegibilidade se apresenta para nós como uma série de critérios que precisam ser cumpridos ali para que esse cidadão busque, né, o seu registro perante a justiça eleitoral na época ali das eleições. Contudo, a gente tem a nossa chamada inelegibilidade. A nossa inelegibilidade é uma coisa longa, é uma coisa muito importante, e a gente vai entender ela, pelo menos dentro de conceitos gerais, do que se trata, né? Então vamos lá, não tem muita enrolação, a gente vai direto para a conceituação desse tema, que fala para nós, traz à luz, né, que a inelegibilidade é a impossibilidade desse cidadão ser eleito para um cargo público em decorrência de não poder ser votado. Ou seja, é um impedimento, tá? A nossa inelegibilidade é um impedimento. Se a gente tivesse uma possibilidade de tradução ou de utilizar um sinônimo, seria um impedimento. Impedimento do quê? Do exercício, né, desses direitos políticos de forma passiva, ou seja, da possibilidade desse sujeito receber os votos, tá? Um impedimento que traz a nossa legislação no âmbito constitucional, sobretudo, mas também na lei infraconstitucional, por duas leis, por uma lei complementar que foi alterada também por uma outra lei complementar, que trazem ali as condições e as possibilidades de inelegibilidade, perfeito? Então, em decorrência, né, esse sujeito ele fica vedado até mesmo o registro da sua própria candidatura, né? Então, não obstante isso, a sua cidadania, ou seja, o direito de ser ali o sujeito ativo, de votar, permanece intacto, tá? Então, aqui é retirado o impedimento do exercício desse direito subjetivo desse cidadão. Perfeito? Pois bem, nós temos aqui uma série de decorrências de qual seria a natureza jurídica dessa ideia de inelegibilidade, mas é nítido que vocês precisam ter dentro dessa visão inaugural, é que muito além daquele preenchimento das condições de elegibilidade e dos requisitos também de registrabilidade que nós já estudávamos também, a nossa lei eleitoral, ela vai obrigar que esse cidadão não seja enquadrado em nenhuma das hipóteses, em nenhuma das causas de inelegibilidade, perfeito? Então, este sujeito, muito além da registrabilidade, muito além da elegibilidade, ele não pode, sob aspecto algum, ser atingido por alguma das causas da inelegibilidade, perfeito? Então, é nítido que a ideia, por exemplo, de elegibilidade, nós tínhamos aquela condição jurídica positiva, ou seja, a gente estudou essa ideia de positiva e negativa, mas aquela ideia
positiva traduz para nós a possibilidade dos cidadãos, né, de ostentar a possibilidade de participar dos pleitos eleitorais. Já na nossa causa de inelegibilidade, nós temos, na verdade, uma situação jurídica. Mas ao invés de ser uma situação jurídica positiva, como é visto na nossa aula passada, aqui será visto como uma condição jurídica negativa, perfeito? Por quê? Porque os candidatos, eles não podem, não devem incidir nas nossas causas de inelegibilidade, sob pena de serem, né, de se tornarem inelegíveis, perfeito? Pois bem, eu destaco para vocês no slide que as nossas inelegibilidades, elas são descritas, na verdade, como uma situação jurídica, tá? O que isso quer dizer? Vai representar uma série de pressupostos e uma série de requisitos que demonstram um eventual quadro fático ou um eventual quadro jurídico, perfeito? Então, essa situação é razão, por exemplo, de ser a descrição de uma determinada realidade fática em um dado lapso temporal. A gente vai verificar que tem uma série de questões temporais, podendo privilegiar vários enfoques de análise, como sua perspectiva econômica, social, jurídica. Jurídica, porque ela é valorada por intermédio de combinações normativas que delineiam as mais variadas condutas humanas e tenta realizar o esboço das estruturas de poder social. Perfeito? Eu não estou apresentando para vocês, né? Eu coloquei para gravar, mas não estava, né? Foi mal. Não estava, agora está. Então, na verdade, nós temos essa situação jurídica que vai apresentar para nós, dentro de várias coisas, né? Em várias classificações, até mesmo a possibilidade da justiça eleitoral colocar alguns critérios, alguns pesos, para tornar esse jogo democrático mais equilibrado possível, tá? Então, na verdade, é muito interessante também que as causas de inelegibilidade, elas também serão transitórias, ou seja, nós temos ali uma relação, um transcurso de prazo que vai transformar para nós dentro de uma relação que é infinita. Então, é nítido que, a depender da causa de inelegibilidade, nós temos, sim, ali uma delimitação do tempo, e dentro da limitação do tempo, da taxonomia da lei constitucional ou da lei infraconstitucional, nós teremos ali a impossibilidade de se transformar num caráter perpétuo, perfeito? Vamos lá, então, avançar. Qual que é a função, na verdade, dessa inelegibilidade? Na verdade, é retratar a posição de um sujeito com relação a certo objeto, ou de um sujeito com relação a uma norma jurídica, no que advém consequências em razão da posição assumida, perfeito? E vai atestar as consequências jurídicas em decorrência do posicionamento assumido. Então, toda situação jurídica será determinada diante do seu posicionamento do sujeito perante o objeto protegido da norma incidente ou do interesse jurídico em questão. Ou seja, as causas de inelegibilidade, elas traduzem para nós uma função de um posicionamento que é assumido em decorrência de uma situação jurídica por inobservância de um objeto que está sendo tutelado pelo legislador através de uma norma incidente ou mesmo do interesse jurídico dentro das questões postas. Perfeito? Como eu comentei com vocês, a ideia de inelegibilidade ela vai ser muito cara para nós, porque ela vai estar, sobretudo, no texto constitucional, né? Nós temos ali dentro da Constituição Federal uma série também de questões que nós vamos passar aqui para vocês. Eu vou dar um destaque até mesmo um pouco maior em relação às causas de inelegibilidade, mas também nós temos as leis complementares número 64 de 90 e a lei 135 de 2010, que acabam expondo ali outros casos de inelegibilidade, além daqueles que estão positivados dentro do direito, dentro da nossa Constituição Federal. E dentro também disso, nós temos os prazos de impedimento, né, desse exercício da cidadania passiva, da possibilidade desse sujeito sofrer, né, ter votos a seu favor, com uma finalidade muito fácil de a gente chegar, que é a nossa probidade administrativa, a nossa moralidade dentro do exercício do mandato, e também a gente vai considerar, a lei, na verdade, né, ela acaba considerando a vida pregressa do candidato e também a normalidade das eleições, sobretudo como um combate em relação ao abuso
do poder econômico ou o abuso do exercício de função ou emprego dentro da administração direta ou indireta, tá? Então, muito além daquelas questões estabelecidas em relação à probidade administrativa, a moralidade da administração pública, a moralidade, melhor dizendo, do exercício desse mandato, a observância em relação à vida pregressa, a gente pode até mesmo questionar algumas questões em relação a isso, mas também nós vamos aqui combater as questões de abuso econômico, de poder, da influência do poder econômico, o abuso do exercício de uma função dentro de uma administração, seja essa administração pública ou seja esta administração pública direta ou indireta. Perfeito? Vamos lá, então, avançando aqui um pouquinho. Em relação às classificações, né, aqui nós temos sempre, dentro do nosso direito, a possibilidade das classificações em relação à nossa inelegibilidade, perfeito? A começar pela diferenciação entre inelegibilidade absoluta ou inelegibilidade relativas, tá? A inelegibilidade absoluta, como eu destaco para vocês, vai consistir em um impedimento eleitoral para o exercício de qualquer cargo eletivo, independente de qual seja o ente federativo ou de sua relevância para a estrutura de poder estabelecida. Portanto, a questão da inelegibilidade absoluta vai atingir todos os cargos eletivos enquanto perdurarem os impedimentos, tá? Ou seja, nós temos uma desincompatibilização que não vai se configurar como meio idôneo para suprimir este impedimento, perfeito? Então, na ideia de classificação sobre inelegibilidade absoluta, independentemente do ente federativo ou da sua relevância, nós teremos ali a incidência dessa condição de inelegibilidade. Já na condição de inelegibilidade relativa, nós temos, na verdade, um obstáculo ao exercício de certos cargos eletivos. Na primeira, não, né? Independentemente do cargo, ela estará presente. Aqui, na questão relativa, não. Precisa verificar quais são esses cargos que esse sujeito está querendo se estabelecer de forma passiva, em decorrência das condições especiais do cidadão, o que faz com que esses impedimentos tenham de ser suprimidos para a recuperação de sua cidadania passiva, perfeito? Na inelegibilidade absoluta, não vai ter a ideia de desincompatibilização para se transformar ali em algo que acaba suprindo essa inelegibilidade. Já nas questões da inelegibilidade relativa, sim, nós temos a possibilidade de suprimento por uma desincompatibilização de eventual cargo, por exemplo, perfeito? Vamos imaginar 6 meses antes para concorrer um outro pleito, a depender aqui de algumas modalidades, conforme nós estudaremos, beleza? Aqui nós temos uma outra questão muito interessante de destacar para vocês, que é muito importante também a gente entender, né? Que é uma outra classificação da inelegibilidade cominadas e a inelegibilidade inatas, tá? Como a gente viu até agora, de forma muito sintética, as inelegibilidades, as causas de inelegibilidade, são impedimentos que obstam a esse sujeito a se tornar a possuir uma capacidade eleitoral passiva, ou seja, o seu direito de receber votos. E nós temos duas possibilidades, né? A inelegibilidade cominada, que vai decorrer da prática de atos ilícitos e que prevê uma sanção. Então, se aquele sujeito inobservou uma norma jurídica e essa norma jurídica veio a sancioná-lo, nós temos a ideia de inelegibilidade cominada decorrente, portanto, de um ato ilícito que esse sujeito atingiu, objetivou. Perfeito? Mas a nossa legislação eleitoral é muito bela por alguns motivos. E um desses motivos é a ideia de inelegibilidade inatas. Por quê? Porque ela não vai decorrer do exercício de atos ilícitos. Elas vão estar previstas dentro do nosso conjunto de regras, né, para tentar preservar o equilíbrio das disputas eleitorais. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, da coibição do poder econômico, o abuso do poder, seja dentro de cargos, seja mediante outras questões, né?
nós temos, por exemplo, algumas questões religiosas que são postas para nós, é importante que, na verdade, dentro dessas condições de inelegibilidades inatas, a decorrência, independente do ato ilícito, de que a nossa lei eleitoral tenta estabelecer um jogo que seja possível de ser disputado por todos e todas. Então, nós temos, sim, a coibição, ou pelo menos a luta por essa tentativa de coibição dessas causas de abuso do poder e do abuso também da questão, seja do poder econômico, seja do poder propriamente político. Perfeito? Depois nós vamos falar um pouquinho de inelegibilidade superveniente, mas agora é importante a gente estudar ali a ideia das inelegibilidades constitucionais. Perfeito? Como eu contei para vocês, né, nós temos, na verdade, duas leis complementares, mas a primeira possibilidade de estudo em relação às inelegibilidades se apresenta para nós dentro da nossa própria lei maior, né? Lembrando que nós estamos diante de uma classificação de inelegibilidade absoluta e também de inelegibilidade relativas, tá? Nós temos algumas possibilidades, a gente vai listá-las aqui de forma individual, as constitucionais. As infraconstitucionais, eu poderia até ficar lendo, mas depois eu mando o slide para vocês darem uma lida, porque senão a gente vai perder também um tempo gigantesco. Mas nós temos, por exemplo, a questão do inalistáveis, a questão dos analfabetos, a ideia de reeleição para os cargos executivos, o cônjuge, né, e os parentes do presidente da República, governadores, prefeitos e de seus sucessores e substitutos, e também a inabilitação para o exercício de função pública. Tá? Essas, na verdade, são as causas de inelegibilidade constitucionais. Nós tivemos um caso aqui nas eleições que ocorreram no ano passado, muito interessante, julgado no TSE desse ano, que era, por exemplo, de um prefeito que acabou falecendo dentro do começo do exercício do seu mandato, e ali o seu vice assumiu e começou a fazer uma administração própria, substituindo secretários, substituindo cargos de confiança, e o filho desse prefeito, ele se candidatou nas eleições de 2020. O pai tinha sido eleito em 2016, faleceu ali com poucos, acho que questão de 1 ou 2 meses do exercício do mandato, e ali, uma das discussões que nós tivemos em sede do TRE era se nós estávamos atingindo essa ideia de inelegibilidade proveniente, porque o pai tinha sido eleito e faleceu, não concluiu o seu mandato, e o filho estava querendo ali, pleiteando uma ascensão ao cargo de prefeito, e a discussão era, esse filho pode concorrer ou não? Então foi uma discussão muito interessante, tendo em vista, sobretudo porque ele foi eleito, e o que o TRE consignou foi a seguinte lição: é possível sim, porque a partir do momento que o vice assumiu e transformou ali um cargo, aliás, transformou toda uma equipe, a mudança de planejamento, a mudança de plano de governo, etc., houve ali o afastamento, o suprimento dessa ideia que poderia gerar uma inelegibilidade. Então, são algumas questões que nós estudaremos aqui, perfeito? Um outro ponto que a gente precisa destacar, que é muito fundamental, tá? Inelegibilidade constitucional não ocorre preclusão. Não vai se operar preclusão, tá? Então, a gente pode descobrir essa inelegibilidade daqui 3 anos, depois das eleições. Se é constitucional, não preclui. Já na ideia das inelegibilidades infraconstitucionais, nós temos, sim, a possibilidade da preclusão, e nós estudaremos isso quando a gente vai falando das inelegibilidades infraconstitucionais. Mas se eu estou falando de não atingimento da preclusão, vocês sabem que, se não atingir preclusão, ela pode ser arguida a qualquer momento, a qualquer tempo, perfeito? Sobretudo em decorrência de um dispositivo que está previsto lá no nosso Código Eleitoral, que é o artigo 259, beleza? Que vai colocar para nós que são preclusivos os prazos de interposição para o recurso, com a exceção de quando se trata de matéria constitucional. Beleza? Então vamos lá ver quais são as possibilidades das nossas chamadas inelegibilidades constitucionais. Perfeito? Então vamos lá. Primeira ideia são os inalistáveis.
que isso traduz para nós? Vamos lá. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela vai colocar para nós que são inelegíveis os cidadãos considerados inalistáveis e os analfabetos, tá? Isso está dentro daquele rol do artigo 14 gigantesco, sobretudo no parágrafo 4º. E são considerados para nós inalistáveis os estrangeiros e durante também o nosso chamado período militar obrigatório, os conscritos, né? Nós temos a ideia, portanto, pessoa que está prestando um serviço militar, nós daremos o nome, né? Nós denominaremos essas pessoas de conscritos, perfeito? Então, durante esse período militar, esses conscritos serão considerados inalistáveis, tá? É nítido que é uma restrição muito provisória, né? Nós temos também o atingimento dentro desse período do exercício dentro das Forças Armadas, e depois, vamos imaginar que ele continue uma carreira. Eu fiz amizade numa viagem com um rapaz que trabalha no Exército, aliás, na aeronáutica, que, enfim, ele mora em Sorocaba, né? Não é o caso, por exemplo, dele se tornar um inalistável. É mais alguns casos, por exemplo, de um exercício de guerra, algo nesse sentido, né? E é muito interessante que nós temos a possibilidade, a gente vai entender isso, de que se o militar pode se candidatar a cargos públicos, né? E nós temos algumas condições, né, algumas questões, de acordo, por exemplo, do afastamento em relação desse militar dentro de um prazo de 10 anos, enfim, uma série de questões que aí são questões mais específicas em relação aos militares, mas o que importa aqui para nós é exatamente essa questão, que são os estrangeiros e os conscritos, bem como os brasileiros menores de 16 anos, os quais são considerados absolutamente incapazes, e para a nossa Constituição, eles não votam, perfeito? É a nossa única possibilidade de incapacidade absoluta hoje, né? Artigo 3º do Código Civil. A Constituição Federal, ela vai permitir, novamente, aqui eu coloco, está aqui para vocês, ó, do prazo, ó, que o militar se candidate a cargos públicos, diferenciando-se a solução encontrada de acordo com o tempo de serviço na atividade militar. A. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, deixando de integrar os quadros efetivos das Forças Armadas. Então, se ele não cumpriu, não entregou 10 anos dentro das Forças Armadas, ele não pode ali ser reintegrado em caso de não eleição, tá? Segunda possibilidade, se contar mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, aqui nós temos o nosso chamada reserva. É muito comum, por exemplo, um policial militar ser eleito, né? E esse policial militar, vamos imaginar que ele tenha 35 anos, só que ele passou no concurso com 23, 24, ele cumpriu 10 anos, mesmo ele estando em uma idade nativa, vamos dizer assim, ele vai para a inatividade depois da diplomação, tá? E ele não volta, perfeito? Então, por mais que ele daí, vamos imaginar, com 39 anos, ele não consiga uma eventual reeleição, ele fica na reserva, beleza? Como eu coloco aqui para vocês, tá? Os apátridas, né? Eu saquei também a ideia dos apátridas. Os apátridas são aquelas pessoas que o direito internacional público trazem para nós, que são as pessoas que não possuem uma pátria, né? Os apátridas é um tema muito interessante de ser estudado, mas os apátridas também, eles são listados aqui para nós, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, perfeito? Avançando aqui, nós temos os analfabetos, né? Como eu destaco para vocês, a nossa inelegibilidade dos analfabetos tem uma função de impedir que pessoas desprovidas de capacidade intelectual possam exercer mandato público, tá? Qual que é a presunção aqui? De que se a pessoa está concorrendo para um cargo, ela tem que saber ali, ou tem pelo menos ter condições mínimas de enfrentamento e de solução de problemas que acabam chegando ali dentro do exercício do mandato, né?
Então, é nítido que nós temos a ideia da impossibilidade de pessoas analfabetas de concorrer a pleitos, né? Mas o grande problema em relação a tudo isso é que nós não temos critérios para determinar o que é uma pessoa analfabeta e o que não é uma pessoa analfabeta. Então, a gente vai considerar, por exemplo, as pessoas analfabetas, aquelas pessoas que não sabem, por exemplo, assinar o seu nome. Então, a pessoa que consegue assinar ali uma denominação, mesmo sem saber ler, sem saber escrever perfeitamente, ou seja, desenhando, vamos imaginar, ela consegue sim ser considerada apta para o exercício democrático, tá? Para os nossos critérios eleitorais, nós temos uma lição que traz para nós, como eu destaco para vocês no slide, que quem tem pouca instrução não pode ser considerado analfabeto, tá? Então, nós temos, na verdade, uma busca por uma democratização plena do nosso sistema. Então, é um modelo que não pode trazer uma ideia discriminatória. Então, alguns juízes, por exemplo, eles fazem ditados ali para se aferir se os candidatos são ou não alfabetizados, né? Mas esse critério também não tem respaldo jurídico e não tem também previsão legal. A gente tem ali a ideia de provas que são aplicadas, né? Mas, na verdade, basta que, por exemplo, esse cidadão que está buscando a capacidade eleitoral passiva comprove ali a sua escolaridade, ou caso ele não tenha um histórico escolar, não tenha o diploma de conclusão, algo nesse sentido, o juiz eleitoral ele pode chamar o candidato para firmar ali uma declaração de próprio punho falando, né, que tenha a possibilidade de ser candidato e alfabetizado, tá? É nítido que isso não pode ter um caráter discriminatório, não pode ter um caráter vexatório, sob pena ali de ferimento da própria dignidade da pessoa humana, perfeito? Um ponto aqui, a ideia de impedimento dos analfabetos, como eu coloco para vocês, né, ali em cima, ela busca uma impossibilidade dessas pessoas de concorrerem, né, de disputar mandatos eletivos, mas não de votarem, tá? Por quê? Porque a nossa Constituição, ela vai buscar sempre a ideia de sufrágio universal, tá? Então, o direito de alistamento, o direito de voto, previsto, sobretudo no nosso artigo 14 da nossa Constituição Federal, nós temos que permitir que esta pessoa vote, tá? A questão de ser votado é um pouco mais complicada, dependendo da hipótese. Mas, querendo ou não, nós estamos avançando, ainda bem, nessas questões de alfabetização, mesmo que seja passos bem lentos, né? Nós temos ali, enfim, uma melhoria comparado às últimas décadas, tá? Inelegibilidade por laços sanguíneos, né? Laços de família. O que é essa ideia, né? Também conhecida de inelegibilidade reflexa. Ou seja, não é resultante da própria pessoa, do próprio candidato, do próprio indivíduo que está buscando essa capacidade eleitoral passiva, mas sim dos seus laços de parentesco, ou seja, dessa relação de parentesco que vocês bem sabem, graças às aulas de direito das famílias, tá? Então, na verdade, essa ideia de impedimento em relação aos laços sanguíneos busca uma finalidade. Laços sanguíneos aqui é nítido que nós temos a ideia de afetividade, tá? Acho que nem vale a pena falar em relação a isso, mas é inelegibilidade por relações de parentescos, tá? Tanto é que a nossa Constituição ela acaba tornando inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou os afins, ou seja, afinidade também sem grandes dificuldades, tá? Essa finalidade é evitar o abuso do poder político do governo que possam ali ajudar candidatos que possuam ligação com os gestores da máquina pública, né? Então, nós temos aqui uma ideia muito interessante que, novamente, dentro de toda essa temática eleitoralista, tenta traduzir para nós algumas barreiras em relação ao tentar colocar ali uma disputa equilibrada dentro desse jogo democrático, tá? A nossa Constituição, então, ela torna inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos e afins até o segundo grau ou por adoção
do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos e de seus sucessores e substitutos, tá? Essa inelegibilidade ela atinge somente a área adstrita ao exercício da função pública de chefe do executivo. Então, vamos imaginar que se a pretensão de candidatura ocorre em outras áreas diversas do seu titular, o impedimento acaba deixando de existir. Por exemplo, a candidatura ali ocorrer numa cidade diversa administrada por este parente, né? Ou seja, vamos imaginar também, o cara tem um pai governador de um estado, ele vai disputar em outro estado, também não tem problema, tá? Um caso que é muito interessante aqui para nós surgiu do filho do ex-presidente Lula, que ele foi concorrer a um cargo de vereador, São Bernardo do Campo, salvo o melhor juízo, e ele foi impedido por não observância em relação a essa inelegibilidade por laços sanguíneos. Então, nós temos aqui algumas questões. É muito interessante também, por exemplo, a gente estudar, vamos imaginar, a causa do Carlos Bolsonaro agora, né? O Carlos Bolsonaro, ele é vereador. Um fato curioso, não sei se vocês sabem disso, ele se tornou vereador antes dos 18 anos. Então, nós estudamos a idade mínima lá, que tinha discussão, que era até diplomação, enfim. Mas ele foi votado com 17 anos, mas quando ele foi diplomado ele já tinha 18, mas é um caso interessante. Porque agora, vamos imaginar, será que essa inelegibilidade vai atingi-lo dentro dessas eleições, caso ele saia candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, ou não, né? Porque presidente da República, querendo ou não, ele tem ali essa ideia, por exemplo, de área distrita, acaba não sendo caracterizado pelo presidente da República. Só que dentro do Carlos Bolsonaro, ele está tentando uma reeleição, né? Então, se ele está tentando uma reeleição, e essa reeleição já é baseada dentro de uma eleição que, de fato, ele foi eleito sem essa condição de inelegibilidade, parece-me que é possível, sim, ele ser candidato a vereador, tá? Vamos imaginar que se ele saia para prefeito, algo nesse sentido, eu acho mais complicado. Mas candidato a vereador, do meu ponto de vista, que não terá problemas, tá? É nítido que aqui também a gente não precisa falar de, vamos imaginar, união estável, né? É nítido que acaba abrangendo uniões estáveis também, uniões heterossexuais, homossexuais, casais homossexuais, casais heterossexuais, enfim. Se a gente tem a equiparação das modalidades de famílias perante o casamento, é nítido que essas causas também serão atingidas ali perante as outras formas de família também, tá? Bem, vamos avançar aqui também, falar um pouco da reeleição, né? Falar da reeleição, a gente poderia dar uma aula sobre esse assunto, mas eu vou me ater aqui somente à questão da inelegibilidade constitucional, tá? Bem, a gente teve uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 16, que colocou para nós que os membros do Executivo podem sim, ou seja, membros do Executivo, tá? Podem concorrer a mais de um mandato para o mesmo cargo, sem necessitar da ausência, né, de se ausentar, ou seja, se desincompatibilizar das suas funções 6 meses antes, tá? É nítido que nós vamos verificar, por exemplo, a possibilidade de algumas pessoas se candidatarem. Vamos imaginar. Eu coloco para vocês aqui, né, no slide. Por exemplo, se o presidente da República ele quiser disputar o mandato novamente, ele não precisa se ausentar, ele não precisa se descompatibilizar, ele não precisa sair ali dentro de 6 meses antes para tentar a reeleição. Não precisa, porque é membro do Executivo. Mas se ele quiser disputar, por exemplo, como membro do Legislativo, dentro de uma cadeira de deputado estadual, ele precisa renunciar a esse mandato 6 meses antes, tá? A nossa emenda constitucional, ela é peremptória para afirmar que membros do Executivo, membros do Legislativo, não acaba abrangendo, tá? Então, na verdade, se o presidente da República quiser concorrer à eleição para um outro cargo, né, vamos imaginar, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes, tá? Vocês bem sabem, mas é bom destacar, que aqui para nós, no Brasil, a nossa reeleição
é para um único período subsequente e nada vai obstar que, após 4 anos no exercício de outro cargo, ou o mesmo, né, sem exercer o mandato eletivo, esse cidadão possa se candidatar novamente para o cargo, tá? Tem alguns países que não podem, né? Mas aqui para nós no Brasil não tem problema algum. Então, tanto é que o Lula pode ser candidato o ano que vem, enfim, sem grandes dificuldades. Fernando Collor, Fernando Henrique, enfim. Todo mundo aí, se quiser ser candidato, pode ser candidato novamente, tá? Bem, a inabilitação para exercício de função pública. Aqui é os nossos chamados crimes de responsabilidade, né? Algo muito dito por nós dentro da última década, né? Mas que nós temos alguma curiosidade. Por exemplo, o impeachment ele tem uma dupla sanção, né? A perda do cargo e a segunda é a inelegibilidade por um período de 8 anos, né? Pois bem, dentro dos Estados Unidos, que foi o país que trabalhou ali a construção desse mecanismo, essa sanção ela é votada de forma dicotômica, ou seja, primeiro se vota a perda do cargo e depois se vota a, a perda dos direitos políticos, né? Pois bem, nós tivemos 2 impeachments que avançaram no Brasil. O primeiro caso é do Collor. O Collor ele acabou renunciando, enfim, vocês sabem a história. Mas o Collor ele teve a votação dessas 2 sanções de forma separadas, né? E aí, quando a Dilma sofre impeachment também nesses últimos anos, nós tivemos a diferenciação dessas 2 sanções, né? Então a Dilma ela perdeu o cargo, mas ela teve a preservação do seu mandato, dos seus direitos políticos. Tanto é que ela foi candidata a senadora nas eleições de 2018, que é uma coisa muito curiosa, né? Tem gente que fala que vamos dizer assim, um rasgo da Constituição, tem gente que vai falar que foi uma interpretação sistemática, tendo em vista que é uma importação de um instituto proveniente dos Estados Unidos, e que lá é feito dessa forma, né? Quando tivemos também uma instauração, aliás, 2 instaurações, né, de impeachment nos Estados Unidos, uma que avançou mais, mas aqui nós temos ali na possibilidade de crimes de responsabilidades praticados pelo presidente, pelo vice-presidente da República, ministro de Estado, né, ministros do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República e pelo AGU, advogado-geral da União, que será em decisão proferida pelo Senado Federal, né? Lembrando, quem abre Câmara, quem julga Senado. Vai haver a perda dos respectivos cargos e consequente inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Tá? Nós temos, no âmbito da Constituição, a ideia de algo automático mesmo. Ou seja, perdeu o cargo, perdeu o direito político, né? Perdeu ali, ficou inabilitado ali para exercer uma função pública por esse período de 8 anos. Mas, novamente, o Senado, dentro da presidência do presidente, à época, né, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que poderia se fazer a diferenciação, a dicotomia, em relação a essa dupla sanção prevista, por exemplo, por responsabilização de crime de responsabilidade. Só que é muito curioso, né? Porque parece-me que é um contrassenso. Se cometeu o crime de responsabilidade, o impeachment, vocês bem sabem, é um julgamento muito além do julgamento jurídico, né? É um julgamento de, enfim, de poder. É nítido que parece-me que a partir do momento que se perde o cargo, essa pessoa deveria, né, ter uma sanção em relação à perda, à inabilitação dessas funções públicas por 8 anos, que é uma sanção prevista dentro do seio da Constituição Federal. Mas é muito curioso porque, novamente, parece um contrassenso. Quando a gente vê o exemplo da Dilma Rousseff, parece-me que não faz sentido, né? Você fala que ela vai perder o cargo, mas ela não vai ficar impedida dos direitos políticos. Então, ou é uma coisa ou é outra, no meu ponto de vista, né? Então, eu acho que, de fato,
pode ser votado de forma separada as duas sanções, tá? Tanto é que, no meados da minha graduação, no começo lá, eu escrevi um resumo expandido falando sobre isso e advogando até mesmo nessa possibilidade de se separar a votação das sanções, mas parece-me que tem que seguir uma consequência lógica, né? Se houve crime de responsabilidade, tem que estar inabilitada para a função pública. Se está habilitada pela função pública, provavelmente não ocorreu crime de responsabilidade. Então, a gente tem que tomar cuidado para não banalizar alguns institutos, porque a gente tem uma série de questões, uma série de discussões no seio da Constituição, que foram feitas por inúmeros juristas, né? O Paulo Brossard, enfim, tem um livro sobre os crimes de responsabilidade, sobre impeachment, que é algo fenomenal, mas a gente tem que tomar cuidado em relação a essa banalização em relação a crime de responsabilidades, né? Eu não acompanhei de perto, mas nós tivemos agora o impedimento, né, o impeachment do Wilson Witzel, né, que é o governador do Rio de Janeiro, e ele está lá inabilitado dentro de 8 anos para as funções públicas, tá? Pois bem, crime de responsabilidade é uma tipificação aberta, que pode ser um problema, polissêmica, que vai possuir, então, vários significados, que vai necessitar de sua tipificação das condicionantes dentro de um momento sociopolítico, né? Então, para você enquadrar alguma ideia de crime de responsabilidade, é nítido que precisa de vontade política, perfeito? Dentro desse período de 8 anos, essas pessoas que são detentoras de cargos públicos acabam se tornando inelegíveis, tá? E a decisão do Senado deve ali ser proferida dentro de um quórum de 2/3 dos votos, beleza? E depois de proferida essa decisão, e devendo observar o devido processo legal, vai se impedir a possibilidade da reapreciação do posicionamento adotado pelo Poder Judiciário, que não tem a prerrogativa de desfazer um pronunciamento em caráter eminentemente político. Então é nítido que o julgamento de crime de responsabilidade, por tudo isso que eu estou querendo colocar para vocês, é algo político, né? Deveria, pelo menos, ter o aspecto jurídico de uma forma bem veemente, mas é deixado de lado porque se torna, de fato, tem um caráter eminentemente político. Então, por exemplo, o Wilson Witzel, ele pode questionar algumas questões referentes ao processo legal, a contraditório, a questões de direitos constitucionais assegurados em relação a ele, mas a decisão proferida uma vez pelo poder ali, por esse Senado, por essa Assembleia, por esse quórum qualificado, presidido pelo presidente, né, do Tribunal de Justiça respectivo, pelo ministro do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas é nítido que a partir do momento que houve o julgamento de crime de responsabilidade, ele não pode ser ali revisitado pelo Poder Judiciário, a não ser com questões referentes ali, claro, a devido processo legal e a contraditório, perfeito? Vamos falar um pouco, desculpa, das inelegibilidades supervenientes, tá? Bem, aqui para nós, primeira coisa que eu vou destacar, aqui é uma das coisas mais legais assim que a gente tem, porque é aqui que o bicho pega na prática do direito eleitoral. A gente vai estudar os recursos, né, os meios de impugnação mais para frente, mas aqui nós temos uma possibilidade de que, vamos imaginar, tá lá o Antônio deu uma louca nele e falou, vou sair candidato a deputado federal nas próximas eleições. O professor vai lá e apoia, fala assim, vai lá, Antônio, manda ver. Antônio faz seu registro lá no Candex, né, o nosso Tribunal Regional Eleitoral vai analisar. Antônio observou os critérios de elegibilidade? Observou. Observou os requisitos da registrabilidade? Observou. Mas e se as causas de inelegibilidade, quando do momento ali do registro desse pedido de candidatura feito por Antônio, não tenha sido atingido por nenhuma inelegibilidade, tá? Ou seja, ele era perfeitamente ali elegível no momento em que ele registrou
esta candidatura. Ou seja, no momento que ele formalizou esse pedido para se tornar o sujeito passivo dentro das eleições. Mas, como eu destaco para vocês, nós temos dentro do parágrafo 10º do artigo 11 da Lei 9.504 de 97, que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fática ou jurídica superveniente ao registro que afastem a inelegibilidade. Ou seja, no momento do pedido de registro de candidatura de Antônio, está perfeito, mas deu 2 dias, veio uma causa de inelegibilidade. O que nós temos aí, dentro desse cenário? A ideia de inelegibilidade superveniente, ou seja, superveniência de um fato, ou seja, algo que acontece depois de algo. Qual que é o algo que a gente está trabalhando aqui dentro da inelegibilidade? Posterior à formalização do registro de candidatura. Então, o Antônio foi lá, fez o pedido, maravilha, registrou. O Tribunal Regional Eleitoral falou, beleza, Antônio, você tem ali as condições de elegibilidade, registrabilidade, então, perfeito. Mas dá ali alguns dias e aparece uma condição de inelegibilidade, né? Como a gente já estudou, a ideia de registro de candidatura aparece para nós como um fato jurídico, né? Ou seja, a partir do momento que você leva essa ideia, você leva uma vontade que não esteja sendo atingido por algum vício, com alguma questão de inelegibilidade, este registro vai ser ali conferido, né? Vai ser homologado. Então, a gente pode transformar, dentro disso tudo que eu estou querendo passar para vocês, que uma ausência de uma condição, né, de elegibilidade e dos requisitos da própria registrabilidade, ou até mesmo a causa de incidência, né, de inelegibilidade, vai ser já para nós a ideia de indeferimento deste pedido de registro de candidatura de Antônio. Então, se Antônio não tiver elegível, se Antônio não observar ali as questões referentes ao registro, as formalidades, ao procedimento, tudo, e além disso, não estiver ali dentro das condições de elegibilidade, Antônio vai ter o seu registro indeferido. Mas, na verdade, ele vai ter o registro indeferido. Se ele tiver tudo certinho, nitidamente, o registro dele será concedido pelo órgão competente, tá? Mas nós temos uma exceção a essa regra. Quais são essas exceções? Na verdade, são 2 exceções que pode gerar uma arguição posterior ao pedido de registro de candidatura de causa de inelegibilidade. Ou seja, quais são essas 2 possibilidades? A primeira é, tratando-se de condição de elegibilidade ou inelegibilidade agasalhada no texto constitucional, que não foi apreciada na fase do registro de candidatura. Por quê? Porque, como a gente estudou na forma do artigo 256 do Código Eleitoral, as questões referentes à norma constitucionais não serão atingidas e não são atingidas pela preclusão, tá? Então, se a matéria é de inelegibilidade constitucional, que foi o que a gente estudou até agora, não vai ser atingida pela ideia de preclusão, ou seja, pode ser arguida, pode ser aventada a qualquer tempo. E a segunda hipótese é que, se tratando de inelegibilidade infraconstitucional superveniente ou causa supressiva de inelegibilidade, ou seja, uma inelegibilidade que está dentro da lei complementar, né, as 2 leis complementares, que transforma Antônio inelegível posterior ao pedido de registro de candidatura. Então, no momento do registro, estava tudo certinho. Antônio estava lá, cumpriu todos os requisitos, mas dentro do pleito, né, Antônio foi ali, teve uma condição de inelegibilidade infraconstitucional que será vista por nós como uma inelegibilidade superveniente, tá? Pois bem, é nítido que a gente vai estudar essa ideia do recede, né, que vai apresentar para nós o recurso contra a expedição de diploma, mas para nós, é muito tranquilo colocar para vocês que esses fatos que são supervenientes ao registro da candidatura
vai possibilitar uma modificação dessa situação jurídica que foi posta dentro de um primeiro momento. Então, Antônio teve uma situação jurídica muito cômoda, né? Ele observou os requisitos da elegibilidade, condições da registrabilidade, e teve ali a seu registro deferido. Mas esse fato superveniente, referente ali às questões de inelegibilidade, vai mudar, de fato, a situação jurídica de Antônio, tá? Pois bem, o que nós temos, basicamente, é que essa ideia de inelegibilidade superveniente será combatida através daquilo que a gente vai chamar de ressédio, ou seja, recurso contra a expedição de diploma. É um meio de impugnação no nosso direito eleitoral, tá? Então, nós temos, por exemplo, Antônio fez o pedido de registro de candidatura. Vamos imaginar que é uma causa ali que já está impedido de Antônio, já é um requisito. Por exemplo, Antônio foi governador e teve ali essa ideia, né? Sofreu um impeachment igual o caso do Wilson Witzel desse final de semana. Ele está inabilitado por 8 anos para pleitear e exercer cargos públicos, perfeito? Ou seja, uma inelegibilidade constitucional. A partir do momento do registro, do requerimento de registro de candidatura de Antônio, provavelmente o Ministério Público ou outro interessado, né, outra chapa, outros candidatos, podem impugnar esse registro de candidatura de Antônio. Perfeito. Só que a grande questão é que a partir do momento em que houve o deferimento do registro, você não consegue mais impugná-lo por esse meio, né, por esse mecanismo de impugnação desse registro de candidatura, tá? Mas e aí, como é que a gente ficaria? A gente ficaria com um Deus acuda? Não. Veio o nosso legislador, estabeleceu essa ideia de recurso contra a expedição de diploma, ou seja, o nosso recede, que na verdade as pessoas, né, que são as legitimadas ativas, vão propor esse recurso mais lá para frente, né? Ou seja, vai se discutir isso lá na frente, a partir do momento que Antônio ele foi eleito e vai ser diplomado, né? Ou de qualquer forma ali ele ficou numa condição de suplência, algo nesse sentido. Então, dentro disso daí, é possível apresentar uma impugnação a essa questão de uma inelegibilidade superveniente através do recurso contra a expedição de diploma, tá? Nós tivemos uma alteração recente em 2019, que foi a Lei 13.877, que colocou para nós o parágrafo 2º dentro do artigo 262 do Código Eleitoral, que fala para nós que a inelegibilidade superveniente, apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem seus requerimentos de registros de candidatos, tá? A gente tem uma discussão muito grande em relação a essa legislação, tá? Sobretudo porque, na verdade, acaba trazendo um Deus me acuda, né? Porque, vamos imaginar, a partir do momento que dá esse prazo para os partidos, né? Na verdade, por mais que essa alteração legislativa ela tenha ali um objetivo de conferir um efetivo prestígio ao princípio da autenticidade eleitoral, ou seja, da vontade democrática, a estabilidade dos mandatos, por mais que esse pode ter sido o plano de fundo, né? O plano de fundo, mas na verdade ele acabou confundindo, ele acabou gerando uma confusão gigantesca através de uma insegurança. Por quê? Porque, na prática, os candidatos que serão inelegíveis por fatos supervenientes, eles serão meio que imunizados, né? Ou seja, essa lei 13.877 de 2019 vai acabar imunizando esses candidatos inelegíveis de todos esses fatos supervenientes que, porventura, seriam suficientes para obstaculizar, né? Para impedir, para barrar que esse candidato tenha esse registro que essa diplomação tenha sido ali posta para ele, né? Na verdade, nós temos, então, essa legislação, com toda certeza essa legislação será questionada, né? Porque é algo que gera uma confusão gigantesca, por mais que, novamente, o interesse pode ter sido ali a ideia de
segurar o mandato eletivo desse candidato que foi eleito, mas pode gerar, sim, uma consequência dentro do plano fático muito, muito grande, tá? É nítido que, por exemplo, só para trazer um caso para vocês, o Boca Aberta, né? O Boca Aberta, ele é deputado federal, eleito nas eleições de 2018, perfeito. O Boca Aberta, ele tinha uma inelegibilidade, e essa inelegibilidade, ela foi afastada por uma liminar de uma desembargadora aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Assim, ela deu a liminar, o TRE registrou o pedido de candidatura, porque se a inelegibilidade foi afastada, todos os requisitos são preenchidos, Boca Aberta teve a candidatura registrada, né, ele concorreu ao pleito, apareceu na urna, foi votado, tudo. Só que dentro de um mesmo período, de um curto período de tempo, a mesma desembargadora que tinha concedido a liminar, né, que afastou a inelegibilidade do Boca Aberta, ela cassou essa própria liminar. Mas, a partir do momento, novamente, que foi deferido o registro de candidatura, você não consegue mais impugná-lo por uma inelegibilidade que reapareceu, perfeito? Então, o que aconteceu? Houve um recurso contra a expedição de diploma do Boca Aberta, que foi interposto. Esse recede está no TSE, porque ele é deputado federal, está para ser julgado. Creio que com a pandemia foi meio complicado, mas creio que durante esse ano. Então, pode ser, por exemplo, que o Boca Aberta tenha ali esse recede dado um provimento, né? Ou seja, ele vai perder o mandato dele. Perdendo o mandato dele, essa lei de 2019 pode trazer uma luz, vamos dizer assim, porque, na verdade, acaba trazendo ali um prazo, né, para que as pessoas se organizem, que o partido se organize, vai buscar uma efetiva concretização em relação à vontade, né, do sufrágio, tá? E aí é um ponto interessante, o Boca Aberta, então, ele tenta ser candidato a prefeito em 2020, aqui na cidade de Londrina. Ele concorre com a candidatura sob júdice, porque nós temos ali que, a partir do momento que a candidatura é indeferida, né, o registro da candidatura é indeferida, ele, dentro dos recursos que eles acabam interpondo, ele concorre, mas vai aparecer lá, dentro da urna dele, candidato sob júdice, né? E aí os votos, eles não são compatibilizados até o momento em que se registra a candidatura. Então, o Boca Aberta, por exemplo, ele tem uma dupla inelegibilidade agora, tá? Em 2021, ele tem uma dupla inelegibilidade. Então, é muito provável que o Boca Aberta, dentro desse período aí, 8 anos, enfim, ele não consegue ali ser candidato aí por esse período, tá? A não ser que, por exemplo, ele consiga afastar essa inelegibilidade por outros meios, como, por exemplo, ele conseguiu mediante uma decisão proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tá? Foi desembargadora da Justiça Comum, não foi Justiça Eleitoral que conferiu e que afastou ali as questões que ela estava analisando, no caso, porque ele teve um mandato perdido na Câmara, né? Então, mandato perdido na Câmara, 8 anos de inabilitação para cargos públicos. Perfeito, né? E ela votou ali, ela afastou as questões de procedimentos referentes à mesa da votação que afastou lá o Boca Aberta, tá? E, pois bem. E mais uma coisa, esses candidatos que concorrem sob júdice, nós tivemos o caso aqui do Zezinho fisioterapeuta, que eu já comentei, né? Que é deficiente visual, ele estava com uma condição ali de não registrabilidade, porque ele estava com pendência de prestação de contas na Justiça Eleitoral, porque ele concorreu a deputado estadual em 2018 e não tinha prestado contas, e estava ali com essa falta de observância, o que gerou indeferimento do seu registro, e ele recorreu, né, desse indeferimento. Então o Zezinho, ele teve os votos, só que aqueles votos não foram computados como válidos, né? E a partir do momento que o TRE, aí sim foi o TRE, julgou ali pelo deferimento do registro de candidatura, os votos passaram a ser contabilizados, e a partir desse momento, dentro da soma ali do partido, foi eleito o chamado Roberto Fu,
pelo Partido Democrático Trabalhista, tá? Gente, aqui eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou ficar lendo para vocês. Vou mandar esse slide para vocês. Nós temos a ideia de inelegibilidade absoluta infraconstitucional, inelegibilidade relativa à infraconstitucional, e aqui nós temos uma série de possibilidades, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Só isso. Então, nós temos aqui uma série de inelegibilidades absolutas infraconstitucionais, tá? Lembrando para vocês, a gente já estudou, comentei com vocês a inelegibilidade absoluta, mas nada mais é do que o atingimento de todos os cargos eletivos. Então, enquanto esses impedimentos perdurarem, todos os cargos eletivos serão atingidos por esse impedimento, tá? Já na inelegibilidade relativas infraconstitucionais, não é isso que predomina. O que predomina lá nada mais é do que possíveis cargos, né? E aqui eu destaco para vocês. Lá, como eu coloquei, nós temos para todos os cargos, independentemente de quais sejam esses cargos, tá? Aqui não, aqui nas inelegibilidades relativas infraconstitucionais, nós temos a caracterização dos elementos, né? Ou seja, presidente, vice-presidente da República, governador e vice-governador, senadores e deputados, prefeitos, vice-prefeitos, Câmara Municipal, enfim. Eu não vou novamente ficar lendo um por um, é importante que vocês tenham em mente essa ideia da inelegibilidade absoluta, da inelegibilidade relativa, mas eu vou mandar para vocês isso e vocês deem uma lida aí, deem uma olhada em relação a essa matéria, que de fato é algo que ia ser muito cansativo e não agregaria, vamos dizer assim, porque acho que é um ponto que vale a pena vocês estudarem ali de forma individualizada, tá? Lembrando que a ideia de inelegibilidade relativa é possível ser suprida através da ideia de desincompatibilização. Ou seja, dentro de um prazo, se essa pessoa, por exemplo, exerce um mandato ali e se desincompatibiliza por um período de 6 meses, ela pode concorrer para um determinado cargo. Já na ideia de inelegibilidade absoluta, a desincompatibilização não é possível. Então, na relativa, é possível suprir essa incompatibilidade em decorrência. É possível suprir essa condição de inelegibilidade pela desincompatibilização, ou seja, você se afasta desse eventual cargo, né? Você sendo servidor público, por exemplo, você tem ali um prazo para se afastar, para se desincompatibilizar, para que tenha a possibilidade de se concorrer a uma eleição. Já na absoluta, não. Você não pode suprir a condição de inelegibilidade absoluta e infraconstitucional por essa desincompatibilização. Perfeito? Então, eu não vou cansar vocês, depois vocês deem uma olhada ali, porque são casos bem especiais, bem específicos, que estão previstos na nossa Lei Complementar 64, Lei Complementar, teve alteração em 2010, 6490, confirmando aqui para não falar abobrinha. Gente, é isso. Obrigado. Tenho que falar com a Amábila.